Olá, olá e olá mais uma vez. Que a graça maravilhosa de Cristo possa invadir o seu coração, a sua casa e a sua família nesta hora. Amém, queridos? Eu sou o pastor Danilo Fernandes e o papo aqui é Jesus Cristo. Então o diabo não toca nesses, mas aqui na terra ele toca. Ele desvirtua o projeto de Deus para a igreja, que é sair pelas ruas, pelos campos e valados e trazer para dentro da igreja os doentes, os pecadores, os possessos de demônios, para que Deus possa libertá-los. Essa é a função da igreja, querido. Só que hoje, através da influência de Lúcifer nas pessoas, está mudando. Escute o que eu vou ler aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8. Não vou precisar nem comentar, querido, nem comentar eu vou precisar, mas escute só a leitura, preste bastante atenção e te aconselho, leia, ainda que alguém possa depois comentar, mas nós somos a igreja neotestamentária. E é fato, nós somos a igreja neotestamentária, mas sem a base nós não existiríamos. Sem o Velho Testamento a igreja não existiria. Então essa história de igreja neotestamentária, que nós vivemos pelo tempo da graça, isso aí é história para boi dormir. Porque pela graça, muita mais gente vai ser condenado do que pela lei. Sabia? Porque pela lei veio o conhecimento do pecado, mas pela graça veio a condenação do pecado. Lavachuricandalabas. É bem assim, querido. Então preste atenção na leitura que eu vou fazer. Fique atento. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali na mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, quem olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações que essa. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jezanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que te fizeram. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando por Tamuz.
e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais liviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me e ei-los a chegar ao ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Eu quero ler o verso 4 do capítulo 9, diz assim, olha, e disse-lhes o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa comentar, queridos. Se você tiver um pouquinho do espírito, do discernimento das coisas de Deus, você vai ver que a igreja hoje está na mesma situação que estava aqui no tempo do profeta Ezequiel. Abominações se fazem dentro do templo. Se é que a gente pode chamar de templo o que acontece hoje nos locais de reunião dos crentes, dos evangélicos. É toda sorte de baboseira, de engodo, de mentira, de erros, e parece que os homens que têm o poder de barrar isso, eles estão de costas. Eles não estão preocupados com o altar do Senhor. Eles estão de costas, cada um pensando em si mesmo. Mas vai chegar um dia em que Deus vai julgar a terra. E ai desses. Que Deus te abençoe com todas as sortes de bênção.